tratar dos vícios contrários à fé. Coisa rápida, mas como eu falei, aquilo que é negativo sempre gera uma celeuma maior, né? O primeiro desses vícios contrários à fé, como o próprio nome indica, é a infidelidade ou a descrença, que São Tomás diz que é o pior dos pecados, que é contrário à própria fé. O que é isso? É a pessoa que se recusa a acreditar. Não é a pessoa que não consegue, é a pessoa que se recusa a acreditar. Eu não quero acreditar nisso. A pessoa sabe, ela recebeu a fé, mas ela recebeu aquela graça, mas ela se nega, ela diz, não, eu não quero. E isso, gente, não é uma coisa tão incomum quanto possa parecer. Por quê? Porque essa graça ela é oferecida o tempo todo. E a gente sabe de um monte de gente que simplesmente prefere alguma outra coisa. Na hora de escolher entre Deus e a mulher, entre Deus e o dinheiro, entre Deus e o cargo, entre Deus e, sei lá, o que o pastor falou, que o cara vai ser curado da doença, a pessoa escolhe outra coisa, escolhe algo que não é Deus. Ela se nega, portanto, a ter a fé. No processo de conversão de uma pessoa, alguém que não era católico, e se torna católico, muitas vezes, uma das últimas etapas desse processo é um apego a essa infidelidade. Quer dizer, a pessoa diz, não, eu não quero acreditar. Eu estou aqui com, assim, cada lugar que eu olho, alguém me dá um tercinho, cada passo que eu dou, eu ouço o sino de uma igreja, Deus está me chamando, mas eu não quero, eu me recuso, eu vou para a zona de meretrício para me afogar em prostituição, para não aceitar isso. É uma coisa muito comum, inclusive, que as pessoas façam isso. Por quê? Porque muitas vezes, aquele salto da fé, aquela aceitação da fé, é um mergulho que a pessoa tem medo de dar. Deus dá força? Dá, mas ela não quer. Então ela vai dizer não, eu não quero, eu não aceito. Ela vai procurar razões. É muito comum, inclusive no meio protestante, que os sujeitos que Deus começa a cutucar ele muito com a graça da fé, ele resolva estudar para combater o catolicismo. 99,999% dos que fazem isso acabam católicos, claro, né? Mas esse ato de infidelidade, quando ele se torna um vício, quer dizer, quando ele se torna um mau hábito, você se lembra, a virtude é um hábito que é bom, um vício é um hábito que é mau. Ele é um dos vícios contrários à fé. E é uma coisa que pode acontecer, a pessoa simplesmente continuar naquilo, ela fazer daquele não um hábito. Ela sempre diz não a Deus, ela sempre diz não àquela graça da fé. E esse é, portanto, um pecado gravíssimo, evidentemente, né? Mais ainda quando na condição de vício, quer dizer, quando é um mau hábito, quando é uma coisa que acontece sempre. A pessoa a cada dia renova o seu não, como a gente deve a cada dia renovar o nosso sim. Isso é a infidelidade. Quando tem essa infidelidade, o senhor acabou de falar, e a pessoa, tudo isso a pessoa fala, e depois ela fala assim, tudo isso que o senhor falou, a pessoa fala assim, eu estou esperando Deus que vai me ajudar. O senhor acha que essa pessoa está pensando certo? Isso me lembra, essa história de eu vou esperar Deus me ajudar, isso lembra um pouco aquela história do sujeito que estava no meio do enchente dessa, que nem tem agora Santa Catarina, no telhado da casa, aí apareceu um barquinho, vem, não, Deus vai me salvar. Apareceu outro barquinho,
não, Deus vai me salvar, e a água subindo. Outro barquinho, o cara sentado na chaminé, não, Deus vai me salvar. Um helicóptero por cima, não, Deus vai me salvar. Aí o cara morre afogado. Ele chega no céu e diz, poxa Deus. Aí Deus diz, olha, eu mandei 3 barquinhos no helicóptero, você não entrou porque não quis. É um pouco isso, né? Deus, ele dá essa graça. Agora, quando a gente fica brigando contra ela o tempo todo, Deus respeita a nossa vontade. Deus não pega a gente e torce a cabeça da gente para a gente ter fé. Ele dá graça. A gente pode se negar a aceitar. E a quantidade de gente que poderia ser um grandíssimo santo, uma pessoa maravilhosa, mas que se nega. Acontece muito. O segundo vício contrário à fé é aquele que é contrário ao ato de fé. O que é o ato de fé? Vocês se lembram a gente falando lá, né? A gente professar a nossa fé, creio em Deus Pai. O que é? É a blasfêmia. É falar mal de Deus e de seus santos. Vocês reparem que isso é uma coisa que muitas vezes se torna, a gente está falando de vícios, né, de maus hábitos, muitas vezes se torna um hábito, o hábito da blasfêmia. Tem gente que blasfema como se não houvesse amanhã. Aliás, um começo para isso, infelizmente, muita gente boa até, sem se dar conta, faz, é usar o nome de Deus em vão. A pessoa chegar lá e qualquer besteira, ela diz, só Nossa Senhora na causa, por exemplo. E é o tipo de coisa que abre caminho para que a pessoa pegue o hábito da blasfêmia. Daqui a pouco ela já está xingando Deus e os santos, habitualmente, como se fosse vírgula. Como outras pessoas falam um palavrão que já é péssimo. Agora, uma blasfêmia é pior do que um palavrão. Um palavrão é nojento, a gente está falando de sexo, de excreções, de coisas assim. Agora, uma blasfêmia é ainda pior do que um palavrão. E a blasfêmia, ela é contrária ao ato de fé. Quer dizer, se na fé, pelo ato de fé, eu digo eu creio em Deus, que é amor, a gente chegar e xingar Deus, é o que isso? É fazer isso de forma habitual, portanto, é um dos vícios contrários à fé. No caso, é o vício contrário ao ato da fé. Vocês reparem que todos esses vícios, eles são coisas que prejudicam tremendamente a nossa fé. Prejudicam a nós mesmos, porque prejudicar a nossa fé é nos prejudicar. A pessoa, se ela se deixa cair no mau hábito desses, ela aos poucos vai se fechando a graça. Ela vai se fechando até uma hora que ela não percebe mais. Santa Catarina dizia que a nossa alma tem janelas, por assim dizer, é uma metáfora, né? E pelos pecados a gente joga lama nessas janelas. Se a gente joga lama o suficiente, tem uma hora que não entra mais luz. E o que são esses vícios, se não maneiras de jogar lama, parece até aquela maquininha de chapiscar a parede, né? É um troço complicado, é uma coisa que a gente tem que se cuidar, tem que tomar cuidado. E finalmente, o último desses vícios contrários à fé é a ignorância, que é contrária ao conhecimento e ao entendimento que vem pela fé. Vocês se lembram que a gente falou, né? O credo ut intelligam, creio para entender, intelligo ut credam, entendo para crer. A ignorância é o quê? É a gente cortar isso. É a gente dizer, eu não quero entender não. Não quero saber não. Não interessa quais são os 10 mandamentos. Para que eu vou ficar decorando quais são os 7 atos de misericórdia física, 7 atos de misericórdia espiritual? Isso é besteira. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou como uma pessoa que vai dirigir um carro que diga, eu não quero saber onde é que está a primeira, a segunda, a terceira, a quarta marcha. Não vai muito longe nesse carro. Né? Então essa ignorância, vocês reparem que há várias ignorâncias. Nós estamos falando aqui da ignorância da pessoa que diz eu não quero, da ignorância que é um vício, da ignorância que é um mau hábito. Eu não estou falando do índio do apocalipto lá no meio do mato. Tadinho,
ele nunca teve contato com a igreja. Eu estou falando da ignorância daquela pessoa que diz, não, eu boto uma camiseta com a imagem de Nossa Senhora deste tamanho, penduro um terço no pescoço, uma medalha de São Bento, que é uma chulapa desse tamanho aqui, aí eu vou à missa aos domingos, não faço a menor ideia do que quer dizer aquilo que eu estou lá cantando, né? Eu canto lá, só vós sois o santo, só vós o Senhor, depois unindo a nossa voz, a dos anjos e dos santos. Peraí, não era só vós sois o santo, como é que tem os santos? Não faço a menor ideia, não quero saber, tem raiva de quem sabe, que é uma coisa infelizmente muito comum, a pessoa que pega e só se interessa pelo componente emocional. Aí morre a mãe, e o cara vai numa missa dessa, a vontade dele vai ser de pegar uma metralhadora, matar todo mundo. Por quê? Porque aquilo que iria alimentar a fé dele, aquilo que iria fazer com que ele pudesse sobreviver àquela perda, ele não vai ter, porque ele cortou. E esse ciclo virtuoso de crer para entender, entender para crer, ele cortou aquilo. Ele tem um crer que leva ele a ir fazer assim com os braços, mas não mais do que isso, né? E isso é uma coisa que é muito perigosa, e é uma coisa que acontece muito. O sujeito vai querer aquele componente emocional só, vai ouvir músicas que vão arrancar lágrimas dele, mas ele não quer se aprofundar na sã doutrina, ele não quer aprender aquilo em que ele crê, ele não quer sequer aprender o básico do manual de instruções, né? Os mandamentos, os atos de misericórdia, o catecismo, o primeiro catecismo, né? Por que Deus nos criou? Esse tipo de coisa, ele não quer aprender. Deus nos criou para... está na boa. Não está na boa. Se você não sabe, alguém está doente no hospital, morre ou não morre, aí você pensa, para que Deus nos criou? Eu pergunto para vocês, gente, catequistas, para que Deus nos criou? Para amá-lo, respeitá-lo e no fim da nossa vida alcançar a salvação eterna. Se o sujeito está lá na cama do hospital, morre ou não morre, meu Deus, por que ele vai morrer? Ele foi criado para quê, gente? Para alcançar a salvação eterna no fim da vida dele, para amar a Deus, para respeitar a Deus. Faz todo sentido no mundo que ele morra. Ele foi criado para a salvação eterna. Ele não foi criado para passar o resto da vida jogando dominó na praça. Aquela hora faz parte. Faz parte, a hora em que, se Deus quiser, ele vai para a sua salvação eterna. Se a pessoa aprendeu isso, ela vai conseguir conviver com isso. Se a pessoa não aprendeu isso, o que ela vai fazer? Vai dar a cabeça na parede. Por quê? Por ignorância. Agora, que ignorância é essa? Hoje em dia, pelo amor de Deus, você pega no telefone celular, você procura 10 mandamentos, você acha. Você procura o catecismo, você acha. O nível de aprofundamento que você quiser dar, assim, a quantidade de material que a gente tem hoje em dia ao alcance dos dedos, nunca na história da igreja foi assim. Nunca foi tão fácil a gente conhecer a nossa fé. Portanto, nunca foi tão grave a pessoa se recusar a conhecer a fé. E é por isso que esse vício da ignorância eu procuro martelar bastante, porque é uma coisa que infelizmente é muito comum, e as pessoas, por falta desse primeiro catecismo, por falta de conhecimento desse primeiro catecismo, muitas vezes acabam perdendo a fé. Por quê? Porque na verdade eles não estavam com fé em Deus, eles estavam com fé nos homens, estavam com fé na banda, estavam com fé no Ministério de Música, estavam com fé no padre, estavam com fé em um monte de besteira que não era Deus. Não é para ter fé no padre, é para ter fé em Deus. Não é para ter fé no Ministério de Música, rapazes, é para ter fé em Deus.
Né? E as pessoas acabam indo para aquele lado. Estou vendo que chegou a hora do ônibus. Então, beleza, conseguimos fechar aqui esse assunto. Vocês não perderam nada, viu, galera? Amanhã estamos aí de novo, trataremos da esperança, e aí eu vou responder a essas perguntas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professor,